Pessoal, muito obrigado aí pela visita ao nosso canal. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a 2024 e vamos lá. A gente está tendo aqui a companhia do meu amigo Guilherme Delácio, professor de economia, e que tem a economia americana como seu foco de estudo. E a gente mais uma vez agradece a sua presença aqui, Guilherme. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos falando agora, nesse bloco, a gente falou, no primeiro bloco nós falamos da economia americana, como foi 2023. E agora o Guilherme vai nos dizer 2024. A economia americana, o Guilherme acabou de nos informar aqui, e para quem pesquisa, para quem está mais atualizado, a economia americana ela terminou bem em 2023. E, Pode inclusive, dizer que sim. Então agora a gente vai tentar provocar aqui a área do guru economista, a previsão para 2024. O ano passado todo mundo previa um cenário muito triste, muito difícil para todos os países, e no entanto a gente está vendo algumas coisas diferentes. E Guilherme, para 2024, a economia americana, ainda centralizado aqui nesse ponto, a gente tem, já que ela começa bem, você acha que para o primeiro semestre e depois para o segundo vai se manter assim? Vamos falar em trimestre, tá? Porque em trimestre, vamos lá. Tá. Em trimestre do que... Tanto que o ano fiscal nos Estados Unidos termina no dia 30 de setembro, não sei. Se essa questão... Tudo é trimestre, né, nos Estados Unidos. Então vamos lá. Bom, antes de iniciar, você falou que eu sou professor... eu fui professor da UFRJ entre 2008 e 2015. Dei aula lá durante praticamente 8 anos, tá? Em várias cadeiras, tá? Principalmente na Faculdade de Administração e Contabilidade. Tá? E várias aulas de pós-graduação também. E só para deixar isso bem assim, para o ouvinte, né? Hoje em dia é sempre bom a gente deixar bem claras as informações, né? E, bom, mas eu vou te chamar de professor, não, você é professor. A gente é aquela questão, né? Professor Guilherme, por favor. Não me chame de professor Guilherme. Eu me considero um estudante, porque a gente apanha tanto estudando esses negócios. Os próprios grandes professores, grande parte deles erra tanto, a gente vê as previsões deles, eu tenho visto aí vários economistas de primeiríssima linha, isso até que deixa a gente também um pouco mais... que o desempenho, Guilherme, eu aqui vou me arriscar até a dar alguns palpites. O desempenho de uma economia, ela não depende de um único fator, né? São vários fatores, inclusive problema da natureza em si, terremoto, né? Enfim, várias coisas. O Covid, né, que foi um fator que realmente... o Japão recentemente teve esse terremoto. Então, quer dizer, uma coisa é a gente fazer uma previsão calçado em dados, em números, agora a outra é a realidade do dia a dia que vai acontecendo. Mas é importante a gente ter essa visão do economista, porque a gente pode, nós como empresários, a gente sempre se baseia em dados, em estatística, em números, para a gente poder fazer as previsões, os planejamentos, né, para o ano. E é lógico que uma questão aí fora do nosso contexto, como foi a pandemia, guerra, isso, né, mas a gente estando pelo menos preparado, a gente enfrenta de forma melhor isso aí, né? Bom, pelo menos a gente tenta entender as causas, né? E as causas, as consequências de tudo, né? Mas vamos lá, Guilherme, o que você me fala para... O que acontece? Bom, primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, eu acho que isso é muito, muito importante, é a questão fiscal americana, que não é nem a monetária. A monetária vai acabar afetando a monetária, em função da influência que no longo prazo pode ter sobre a atuação do Federal Reserve. E isso eu explico. Os Estados Unidos hoje, eles têm uma dívida de 34 trilhões de dólares, mais ou menos, tá? E um PIB é bem menor, então hoje você tem uma relação de dívida-PIB de quase, vamos dizer assim, quase 2 vezes mais
quase está chegando, né, a 2 vezes mais o PIB americano. Né? O PIB americano tá na faixa de 2023... Eu acho que vai ser uns 24 trilhões por aí. Tá. 24 trilhões, eu acredito que seja isso, 24. Então, o endividamento americano está quase... Está 34 trilhões. 34 trilhões. Uma vez e meia, 1,7, 1,6 por aí. Guilherme, então aproveitando essa questão, uma dúvida minha, quem são esses credores do governo americano? Bom, em primeiro lugar é o Federal Reserve. Ele tem mais ou menos, se exato, 39,7%, 40% ele carrega a dívida do Tesouro. Por isso que tem um medo que em algum momento ele tenha que monetizar a dívida, né? Porque se o Tesouro não consegue novos compradores. Esse é o grande medo que ronda aí no mercado com relação a isso. Por enquanto, esse medo ainda é muito pequeno. Pequeno? É pequeno, eu acredito que seja. Os Estados Unidos têm a sua força. Porque há um temor, né, aí, com relação a força do dólar no mercado internacional, né? Que já é uma outra... Que é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco. Porque senão a gente não... Mas exatamente. Depois do Banco Central americano... E depois do Banco Central americano vem os grandes bancos americanos, vem os grandes... Seguradores. Dentro dos Estados Unidos, grandes seguranças dos Estados Unidos tem imensas, tem empresas que carregam os títulos diretamente, tem hedge funds também. E outros países, inclusive. Outros países, porque lá nos Estados Unidos esse mercado de títulos, de bonds, é um mercado altamente ativo. Inclusive, né? China, né? Que a gente estava conversando. E depois, vamos dizer, fora, quem são os grandes detentores de títulos americanos? China, Japão, são China e Japão. Japão tem até mais do que a China. O Japão há muito tempo. Há muito tempo. O Japão tem acima de $1 trilhão, mais ou menos, de dólares em títulos públicos americanos. China, e aí você vai descendo até o Brasil. O Brasil acho que está com 200 e tantos bilhões. Não, o Brasil está com 200 e tantos bilhões de dólares das reservas. Se eu não me engano, isso não divulgado pelo Banco Central Brasileiro que eu vi divulgado lá fora. Assim, que eles têm o Federal Reserve tem, o Tesouro, Tesouro tem. Aliás, Tesouro, até mesmo para fazer seguro. O que eu acho está certo, porque ele tem trabalhar com a balança. Ele está com o nosso dinheiro está no que é mais para ele controlar mesmo, né, o valor. Tem agora indo por essa linha mesmo, aí, Guilherme. Já outra conversa também para a gente ver como é que o Banco Central esteriliza as reservas. Indo para essa linha mesmo, a gente fala assim. E no ano passado eu lembro... A Arábia Saudita também é um player que tem bastante reserva. No ano passado eu lembro que havia uma reclamação muito grande de alguns presidentes dos países sobre os presidentes do Banco Central. Respectivo. O Powell mesmo foi ameaçado várias vezes pelo Trump. E o Biden também ameaça ele. Imagina a posição dele hoje. Como que está? Como que tá as medidas que ele está tomando enquanto presidente do Banco Central americano em termos de taxa de juros? Eu acredito, eu acho ele assim, eu não tenho nada contra ele, assim, ele, a pessoa em si. Acho até ele uma pessoa bastante razoável. Agora, esses presidentes de Banco Central, eu não sei o que acontece com as pessoas, né, com os economistas, com os advogados, com quem quer que... Depois que entram no governo, não sei, eles parece que mudam, né? Uma coisa... A gente parece que... Eu infelizmente, ainda não... Mas, Guilherme... Mas a pessoa muda e a gente não pode confiar direito no que eles declaram. É esse, que não é uma coisa só de power, é uma coisa de... Mas aí eu vou usar uma comparação que eu sempre faço isso no meu dia a dia, o futebol. Uma coisa você tá na arquibancada, gritando e falando, vai lá. A outra você tá lá no campo jogando. Exatamente. Porque você não sabe quem é o zagueiro que tá te marcando, né? Então, uma coisa é você tá fora e você ter a sua posição, você aqui como economista. A outra, se você entrar lá no Banco Central, lá em Brasília... Por isso que eu desconfio. Já desconfio de mim mesmo. E aí você vê a pressão que você tem. Concordo. Né? Então... Aí eu vou desconfiar de mim mesmo. Saindo em defesa desses presidentes, eu falo a questão isso. Porque a responsabilidade deles é muito grande. Por isso que eu estou sendo, por isso que eu não... Assim, eu posso dizer para você que alguns mais aguerridos, porque eu já vi algumas lives assim, até mesmo americano mesmo, o cara metendo pau no Jerome Powell. Aí eu falo do comentarista esportivo. Que é um incompetente. O comentarista esportivo fala, mas ele não está lá no campo jogando. Que é um incompetente, eu já vejo mesmo, que eu vejo
de gente criticando essa senhora, Janet Yellen, né, a secretária que foi presidente do Banco Central, mas hoje o que eu vejo gente metendo o pau nela. Agora, são posições muito difíceis, né? E ela até acabou de declarar que os Estados Unidos finalmente vai ter uma aterrissagem suave, uma soft landing, quer dizer, não vai ser hard, vai ser. Ela declarou, então, ela já está tomando, ela já está assumindo que o pior já passou. Então, para a gente fechar esse bloco aqui, a previsão aí para os Estados Unidos continua boa. Ela continua boa, porém existe uma guilhotina em cima. Eu vou ter que fazer, porque infelizmente, se você quiser, até sugiro aqui, não sei se você vai cortar isso, mas sugiro que você faça uma live, a gente até sendo mais técnico com relação a essa questão de títulos americanos, os tesouros, as curvas invertidas que eles falam tanto, tal, porque o Japão hoje está controlando a curva de juros de longo prazo. Só não quero misturar, mas é porque é interessante para o público entender, porque às vezes o público não entende bem essas coisas. Mas vamos lá. O que eu posso dizer para você é que existe essa guilhotina sobre a economia americana, que é essa dívida imensa que eles têm, que é muito grande. É grande. E não é só isso. Ela aumenta todo dia e o déficit americano, o déficit mensal, também aumenta. Eu também comentei isso aparentemente, é isso que é interessante. O mercado está ignorando. Número de como começou 2023 e como terminou? Esse déficit americano. Para saber o quanto aumentou. Eu falei no início, eu acho que aumentou. Eu acho que no início do ano estava 31 trilhões a dívida, hoje já está em 34. E o déficit americano. E o déficit americano, eu acho que eu falei o número na live. Se a gente falar em 10% para a economia americana, é muito. Poxa, muita coisa. E essa dívida está crescendo rapidamente e também é alimentada pelos déficits mensais orçamentários. O Biden, a despesa de guerra, essas despesas dos Estados Unidos ficar fomentando Ucrânia, lá Hamas e um monte de coisa, cresceu 9% esse ano, praticamente. Então a gente vai falar no próximo bloco. Então, quer dizer, fica isso, tem essa guilhotina, e só para finalizar, e para as pessoas entenderem, por que as bolsas estão em all-time highs também, e ligado a isso, os investidores estão ignorando essa coisa. Eles preferem ignorar e olhar só para a taxa de juros. Até né? porque eles acham que vai cair e eles estão ignorando. Eles acham que, por enquanto, estão ignorando. É como se não tivesse esse problema. Vamos